No vídeo a seguir, você verá que é muito interessante olhar de perto a criação de Jeová. Você ficará impressionado com a magnitude e a complexidade do mundo à nossa volta. Mas olhe além do assombroso universo físico. Perceba as qualidades e a personalidade do nosso grandioso Criador. E isso a chegará mais a Ele. Será que fazer isso é difícil? Na verdade, não. Mas exige que façamos um esforço consciente para contemplar as maravilhosas obras criativas de Jeová. Agora, nós o incentivamos a se achegar mais ao seu amoroso Pai Celestial, por observar com atenção algumas maravilhas da criação. Pai, olha! Legal! Como ele é rápido, hein? Vamos olhar por aí? Há muita coisa interessante para ver aqui, mas nem tudo dá para ver com os olhos. Como assim? Lembra do nosso estudo em família? Você queria saber como conhecer bem a Deus e ser amigo dele, lembra? Sim, eu lembro. É por estudar a Bíblia. Isso mesmo, estudar a palavra de Deus é o melhor modo. Mas existe outra maneira. Por exemplo, pense no rei Davi. O que ele via quando olhava para o céu à noite? Estrelas? Está certo, mas ele via mais que isso. Ele via Jeová. Mas como ele via Jeová nas estrelas? Não podemos ver Jeová. Davi podia ver quem é Deus, sua personalidade, por observar as coisas que ele fez. Isso o ajudou a se achegar a Deus. Você pode se achegar a Jeová do mesmo modo, olhando o que ele fez na terra e as estrelas no céu. Muitos gostam de observar a criação, mas poucos percebem que ela nos revela um pouco da mente e do coração de nosso grandioso Criador. No passado, Davi aprendeu sobre Jeová por meio de sua palavra inspirada, mas também viu e se achegou a ele por meio da criação. Quando vejo os teus céus, trabalhos dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem terreno para que tomes conta dele? Davi amava Jeová e via o poder, a sabedoria e o amor dele refletidos em tudo à sua volta. O mundo em que vivemos hoje foi feito para nos distanciar de nosso Criador. Você tira tempo para olhar além do mundo criado pelo homem? Ao fazer isso, até as coisas aparentemente comuns se tornam extraordinárias à medida que você abre os olhos para ver aquele que as criou. A vida, o nosso planeta, o céu estrelado. Olhar essas coisas ajudará você a ver Jeová e o achegará mais a ele. Em Gênesis 15:5, Jeová convidou Abraão a olhar para os céus e contar as estrelas. Quantas estrelas ele conseguiria contar? Nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 100 bilhões de estrelas. Será que conseguimos compreender o que um número tão grande assim representa? Podemos tentar por comparar cada estrela de nossa galáxia a uma página de um livro. Quanto tempo levaria para olhar essas páginas?
Se você olhasse uma página por segundo, seria preciso mais de 3.000 anos. Para conseguir contá-las durante sua vida, você teria de passar cerca de 50 páginas por segundo sem parar nenhum instante. Nós não temos a capacidade de contar as estrelas, mas Jeová sabe até mesmo o nome de cada uma delas. Olhando além de nossa galáxia, os astrônomos estão descobrindo que certas partes do céu, que da Terra parecem quase vazias, na realidade contêm milhares de galáxias. Mas será que Jeová as espalhou aleatoriamente? Até mesmo numa escala tão grande como essa, pode-se ver uma perfeita organização. Há um que estende os céus como uma gaze fina e que os estica como uma tenda em que morar. Todos esses gigantescos corpos celestes estão em constante movimento. Seus movimentos precisos foram comparados à coreografia de um complexo balé. Além da imensa quantidade de estrelas, a distância entre elas também é algo assombroso. Vamos tentar visualizar a distância entre o nosso Sol e a estrela mais perto dele, a próxima do Centauro. Imagine se pudéssemos encolher nossa Via Láctea até que o Sol ficasse mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, e então o colocássemos perto de Nova York. Nessa escala, a próxima do Centauro estaria a quase 6.000 quilômetros de distância, em Paris, França, e seria um pouco menor que uma bola de golfe. De fato, o Sol fica a quase 40 trilhões de quilômetros da estrela mais próxima dele. Só de olharmos as estrelas, já sentimos grande reverência por Jeová. Mas, como descrito no livro de Jó, o que nós vemos são apenas as beiradas dos seus caminhos. Quando o profeta Isaías olhava as estrelas, ele percebia as qualidades de Jeová. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas até mesmo por número, chamando a todas elas por nome. Devido à abundância de energia dinâmica, sendo ele também vigoroso em poder, não falta nem sequer uma delas. Quanto poder foi necessário para criar todo esse universo? Um átomo contém uma quantidade impressionante de energia. Mas o homem usa essa energia para destruir. Em contraste com isso, assim como um oleiro usa o barro, Jeová usou habilidosamente sua energia dinâmica para criar toda a matéria do universo. Os céus declaram a glória de Deus, e a expansão está contando o trabalho das suas mãos. Hoje em dia, conseguimos observar regiões remotas do universo. E nos admiramos ao contemplar a vasta extensão da criação. Tuas, ó Jeová, são a grandeza e a excelência. Teu é tudo nos céus. Na tua mão há poder e potência. Quando levantamos os olhos para os céus, vemos evidências do incomparável poder de Jeová. Jeová é poderoso. Mas será que ele se importa com a gente aqui na Terra? Ele já mostrou que sim, por ter projetado um lar confortável, ideal para vivermos. Pense no espaço sideral e em como ele é deserto. Mas a Terra é um oásis.
Lembre-se do que Isaías disse, o formador da terra e aquele que a fez, que não a criou simplesmente para nada, que a formou mesmo para ser habitada. Mas de que modo Jeová formou a terra para ser habitada? Muitas vezes não paramos para pensar na importância da água, a substância mais abundante na terra. Mas ela é essencial para a vida. Se analisarmos a composição da água, o que podemos aprender daquele que a criou? Num único copo de água, há incontáveis trilhões de moléculas. A composição dessas moléculas é surpreendentemente simples. 2 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. O oxigênio tem uma carga levemente negativa e o hidrogênio uma levemente positiva. Essas cargas opostas se atraem, como se fossem minúsculos ímãs, formando as chamadas pontes de hidrogênio. Em que resulta esse projeto simples, mas inteligente? À medida que esfria, a água se contrai e fica mais densa. Mas quando sua temperatura vai se aproximando do ponto de congelamento, algo inesperado acontece. Diferentemente da maioria dos líquidos, a água começa a se expandir. À medida que ela congela, as pontes de hidrogênio se fixam e formam cristais de estrutura semelhante a uma malha de trama bem aberta. Por causa dessa estrutura ímpar, o gelo é menos denso do que a água no estado líquido e flutua. Essa característica impede que a água dos lagos, dos rios e até dos oceanos acabe congelando por completo. Assim, Jeová criou o gelo, um isolante térmico natural que preserva a vida na água que fica por baixo. De fato, a sabedoria de Jeová é vista no modo perfeito como ele criou o mar e as fontes das águas. Seria impossível haver toda essa água se a posição da Terra em nosso sistema solar não fosse a exata, cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. Se a Terra estivesse só 5% mais perto do Sol, o calor abrasador tornaria a vida impossível. Se a Terra estivesse só 1% mais longe do Sol, temperaturas baixíssimas formariam enormes camadas de gelo que cobririam grande parte do globo. Além disso, Jeová fez a Terra do tamanho exato. Se a Terra fosse um pouco maior, a sua gravidade seria mais forte. O hidrogênio, um gás leve, se acumularia por não poder escapar dessa força de atração da Terra. Com o tempo, a atmosfera seria inóspita para a vida. Por outro lado, se a Terra fosse um pouco menor, ela não reteria as águas de superfície nem o oxigênio, que é essencial à vida. Em ambos os casos, quer a Terra fosse maior, quer menor, não haveria vida. Tanto o tamanho da Terra como a sua distância do Sol indicam que Jeová a formou para ser habitada. Orbitando ao redor do nosso planeta, há uma fiel testemunha de que Jeová projetou nosso lar com um objetivo. Será que a Lua não é nada mais que um adorno criado para embelezar o céu? O salmista declarou que Jeová fez a Lua para os tempos designados. Qual é a função dela? Medindo 1/4 do diâmetro da Terra, a Lua exerce uma grande força gravitacional em nosso planeta, estabilizando a inclinação do eixo de rotação da Terra. Sem a Lua, essa inclinação oscilaria de aproximadamente 0 grau a 85 graus por longos períodos. Isso afetaria seriamente o nosso clima. Numa parte da Terra, as temperaturas seriam altíssimas e na outra, baixíssimas. Por manter o clima e as estações em equilíbrio,
A lua, além de bela, é essencial para a vida. Realmente, é apropriado que a Bíblia se refira à lua como fiel testemunha no céu. Quando você ouvir o barulho suave da água, quando sentir o calor do sol, quando contemplar a beleza da lua, agradeça a Jeová que com muito amor preparou o nosso lar terrestre. Isso mesmo. Nosso corpo e mente... Mas o que nos achega ainda mais a Jeová como pessoa é a vida em si e como Ele nos fez para sentir prazer em viver. Mário, veja como estão se divertindo. Nós não somos robôs. Jeová nos deu a capacidade de amar e de ter boas amizades, de rir e de brincar. Podemos apreciar boa música, enxergar em cores vivas e sentir uma variedade quase infinita de cheiros e sabores. Essas coisas não são necessárias para a vida, mas a tornam mais agradável. Como seria a vida sem essas coisas boas? Como seria se não houvesse música? E se não houvesse emoções? E se todos os alimentos, embora nutritivos, tivessem a mesma cor, textura, sabor e cheiro? Não ia ter graça. Continuaríamos a viver, mas teríamos o mesmo prazer na vida? Jeová fez com que a vida na Terra fosse muito boa. É por isso que queremos tanto viver para sempre. Você lembra do que o rei Salomão disse? Jeová pôs tempo indefinido em nosso coração. Foi assim que ele nos fez. Quanto mais observamos a criação, mais nos damos conta de que a vida é um presente de Jeová para nos dar prazer. Jeová nos deu tantas coisas para nossa felicidade. Lembra das últimas férias? Aham. Do que você gostou? Das trilhas, da praia, do pôr do sol. Gostei muito da comida e de ver os animais. Nós gostamos das coisas simples da criação. Jeová nos fez capazes de sentir prazer em viver. E nós vemos sua criatividade na incrível diversidade de vida na Terra. A diversidade que vemos no reino animal é impressionante. Só nos oceanos existem inúmeras coisas que se movem. Criaturas viventes, tanto pequenas como grandes. As águas estão fervilhando de vida. Os muitos e variados trabalhos de Jeová são maravilhosos. Além da diversidade de animais, o comportamento instintivo deles é uma evidência da sabedoria de Jeová.
Como as aves sabem para onde ir ao voar milhares de quilômetros durante a migração? Como sabem que voar numa formação em V poupa energia? Como o castor sabe construir uma represa e escolher os materiais que deve usar? Quem ensina a aranha a calcular os padrões geométricos de sua teia? O que torna a diversidade e os comportamentos que vemos na natureza ainda mais maravilhosos é a sua origem. Jeová colocou dentro de cada célula viva um tipo especial de molécula, o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA. Cada molécula de DNA é composta de uma série de moléculas menores chamadas nucleotídeos: citosina, guanina, adenina e timina. Esses nucleotídeos se unem e formam longos filamentos, que se torcem formando uma dupla hélice. Assim como as letras podem ser combinadas para formar palavras, esses 4 nucleotídeos, C, G, A e T, são organizados em combinações específicas para identificar os aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, são os componentes básicos de todas as criaturas vivas. É incrível! Uma gigantesca sequoia, uma exótica orquídea, uma enorme baleia ou um recém-nascido. Todos os organismos vivos têm suas características registradas no mesmo formato: um DNA pessoal. De modo apropriado, o salmista disse: Quantos são os teus trabalhos, ó Jeová? A todos eles fizeste em sabedoria. A terra está cheia das tuas produções. Mas em nenhuma outra criação de Deus, sua sabedoria e seu amor são tão evidentes como nos humanos. Desde o início, a vida humana tem características que superam as de qualquer outra criação na Terra. Mantiveste-me abrigado no ventre de minha mãe. Meus ossos não te estavam ocultos quando fui feito às escondidas, quando fui tecido nas partes mais baixas da terra. Teus olhos viram até mesmo meu embrião, e todas as suas partes estavam assentadas por escrito no teu livro. O que nos torna tão especiais? Diferentes de todas as outras criações de Jeová na terra. Gênesis 1:26 declara que Jeová prosseguiu dizendo: Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós fomos criados para refletir a personalidade do próprio Jeová. Nossa capacidade de raciocinar, a necessidade espiritual de que fomos dotados, nossa capacidade de amar, tudo isso nos torna diferentes da criação animal. Além disso, Jeová nos criou com o potencial de continuar vivendo para sempre. Nossas células, as minúsculas unidades estruturais do nosso corpo, foram projetadas para regenerar-se continuamente. Jeová também nos dotou de uma obra-prima de projeto, feita para durar para sempre. Nosso cérebro contém cerca de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio é um tipo especial de célula nervosa que se conecta a milhares de outros neurônios. Alguns têm até 250 mil conexões. Juntos, eles armazenam as informações que definem quem nós somos. É impressionante como nossa capacidade criativa e nosso potencial de aprendizagem são ilimitados. Observar a vida nos achega mais a Jeová.
Ele nos projetou para aprender para sempre, usufruir a vida ao nosso redor para sempre. E isso nos faz desejar viver para sempre. Por amor, Jeová promete uma vida que está além de nossa imaginação. Jeová vai limpar a terra e restaurar o paraíso. Nesse novo mundo, vamos apreciar a criação animal como nunca antes. Não podemos nem imaginar quanta satisfação a verdadeira vida nos dará. À medida que caminharmos à perfeição, continuaremos aprendendo a respeito da vida, do nosso belo lar e de Jeová. É aqui no paraíso que temos a oportunidade de acolher de volta as pessoas. Nosso coração se encherá de amor, paz e felicidade. Embora o paraíso ainda esteja no futuro, tirar tempo para aprender sobre a criação de Jeová dará mais objetivo e significado à sua vida, desde já. Muitos procuram objetivo e significado na vida por meio de carreiras, dinheiro e entretenimento. Mas em vão. O mundo criado pelo homem é feito para nos distanciar de Jeová. Se isso acontecerá conosco ou não, depende de cada um de nós. Se você quer se achegar mais a Jeová, observe a criação ao seu redor e veja aquele que fez tudo isso. Depois de contemplar a criação, Jó disse: "Em rumores ouvi a teu respeito, mas agora é o meu próprio olho que te vê." Podemos ver Jeová em toda parte. Na grandiosidade do céu, no precioso lar que Ele criou para nós, no modo como Ele projetou a vida. Toda criatura vivente em nossa bela terra, por menor que seja, reflete a capacidade criativa, a originalidade e a sabedoria extraordinárias de nosso amoroso Criador. Mesmo quando vivermos para sempre, nunca deixaremos de sentir respeito e admiração por nosso maravilhoso Pai, o grande artista da criação, Jeová. Depois de assistir a esse vídeo, entendemos por que as magníficas criaturas nos céus invisíveis se sentiram movidas a declarar: "Digno és, Jeová, sim, nosso Deus, de receber a glória, e a honra, e o poder, porque criaste todas as coisas, e porque elas existiram e foram criadas por tua vontade." As maravilhas da criação devem despertar em você sentimentos como os expressos no Salmo 19:1, que diz: "Os céus declaram a glória de Deus, e a expansão está contando o trabalho das suas mãos." E no Salmo 104:24, o salmista exclama: "Quantos são os teus trabalhos, ó Jeová? A todos eles fizeste em sabedoria. A terra está cheia das tuas produções." Quanto da criação de Deus você nota cada dia? Se você tem filhos, você os ajuda a perceber a infinita sabedoria de Jeová e seu profundo amor por nós, chamando atenção para as coisas que Ele criou? Quando criou o primeiro homem, Adão, Jeová o colocou num belo paraíso.
Uma das primeiras tarefas de Adão foi observar a criação animal e estudar suas características. Então, ele deu nome a cada animal. Você teria gostado de fazer isso? Sem dúvida, naquele paraíso teria sido fácil ficar envolvido com as obras criativas de Jeová e se sentir motivado a glorificar o Criador. A situação hoje, porém, é lamentavelmente diferente. Não há paraíso. Não há humanos perfeitos. Humanos egoístas estão arruinando o maravilhoso lar que Jeová criou para a humanidade. Cada vez mais pessoas moram em cidades, onde as belezas da criação, no céu e na terra, muitas vezes passam despercebidas e não são devidamente apreciadas. Muitos estão distraídos demais com as imagens e as fantasias da televisão, dos filmes e dos videogames. Precisamos resistir à tendência do mundo atual de ignorar as obras criativas de Jeová. Ao consolar as pessoas humildes de seus dias, Jesus lhes disse para observar atentamente as aves do céu e aprender uma lição dos lírios do campo. Por que ele as incentivou a fazer isso? Porque tirar lições da grandiosa criação de Jeová fortaleceria sua fé. Também inspiraria confiança no Criador e aumentaria sua gratidão pelo amor, pela sabedoria e pelo poder salvador de Deus. Para cultivar essas qualidades piedosas, é importante ler a Bíblia diariamente e assistir às reuniões cristãs com regularidade. Quanto a vocês, pais, ter um estudo bíblico semanal com seus filhos será de ajuda para que eles cultivem profundo apreço pelas maravilhosas obras de nosso Criador. É sábio não ficar excessivamente distraído com as coisas deste mundo, nem ficar envolvido demais em empenhos pessoais ou interesses egoístas. Tire tempo e se esforce para observar atentamente as maravilhas da criação de Deus. Fazer isso o achegará cada vez mais a Jeová, aquele que fez tudo bonito no seu tempo. In its time.